Bem-vindo ao Consciência Atual Podcast e a mais um episódio da saga do livro Fomos Enganados. Aqui, não entregamos verdades prontas, entregamos questionamentos que desafiam a realidade como ela nos foi apresentada. Esse é o episódio 8 da nossa jornada baseada no livro Fomos Enganados, volume 2. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 8, que traz, assim, uma das ideias mais provocadoras que a gente já viu até agora. A premissa é simples e, ao mesmo tempo, gigantesca. Isso é a nossa percepção da realidade, sabe? Aquilo que a gente acha que é o mundo. Não for algo que a gente descobre, mas algo que é, na verdade, construído para nós. O material que temos aqui é quase um manual de como essa engenharia funcionaria. Desde a coleta de emoções até a fabricação de eventos. Nossa missão hoje é tentar entender esses mecanismos. Exato. A grande sacada do livro aqui é que o controle de verdade não é com força física, é na mente. É sobre controlar o que a gente percebe como realidade. O capítulo argumenta que, se alguém consegue moldar como as pessoas veem o mundo, essa pessoa não precisa mais dar ordens diretas. As pessoas vão chegar às conclusões que esse sistema quer, acreditando que chegaram lá sozinhas. É um questionamento muito profundo sobre a origem das nossas próprias opiniões. Ok, vamos começar a desmontar isso. O ponto de partida do texto já é bem forte. Ele diz que o que é coletado na internet não são dados, não são cliques. A expressão usada é ecos emocionais e pulsos. E o nome que o livro dá para o lugar onde isso tudo é guardado é Banco de Almas Digitais. Uau! O termo já é pesado, né? Não é banco de dados, é de almas. O que o livro quer dizer com essa escolha de palavras? Por que essa linguagem quase, espiritual? Porque a análise do livro sugere que o objetivo vai muito além de vender um produto, sabe? O termo alma aqui se refere à essência emocional de uma pessoa, seus padrões mais profundos de reação. Medo, esperança, raiva, desejo. O que é coletado não é só o que foi curtido, mas por que foi curtido. Qual foi o gatilho emocional por trás? A ideia central é que ao mapear esses gatilhos em escala... Em massa. Em escala populacional, você para de apenas registrar o passado e passa a prever o futuro. E aí vem a questão que o texto levanta. Se alguém pode prever sua decisão antes de você, quem está no comando de verdade? É tipo quando a gente só pensa em comprar alguma coisa e, do nada, o anúncio aparece no celular. Mas o livro parece levar isso a um nível muito, muito mais profundo. Não é sobre prever uma compra, é sobre prever... Um sentimento coletivo, uma revolta. Exatamente, uma revolta. Isso. O argumento é que emoções como indignação, ansiedade ou euforia coletiva são tratadas como códigos que podem ser ativados. O livro usa uma analogia que eu achei muito poderosa. É como se existisse um maestro invisível regendo uma orquestra de reações sociais. Cada emoção é uma nota. E o mais perturbador é a consequência disso, a capacidade de criar o que o texto chama de realidades artificiais, que parecem totalmente espontâneas. Espera um pouco. Então, um grande movimento social, uma mudança brusca de opinião pública sobre um tema, o livro está sugerindo que isso pode não ser um despertar genuíno das pessoas, mas uma peça dessa orquestra? A sugestão é exatamente essa, que a própria sensação de estar despertando, de finalmente entender o que está acontecendo, pode ser, na verdade, o comportamento mais previsível de todos. Uma resposta programada para um certo perfil de pessoa. É um nó na cabeça, né? Porque a sensação de libertação seria, nesse cenário, parte do próprio roteiro de controle. Se eles têm esse mapa emocional da população, o próximo passo lógico, segundo o livro, é usar isso para criar cenários. E aí entra essa ideia que me pareceu central no capítulo, a fábrica do caos. A afirmação é direta. O caos nunca foi um acidente, ele é um instrumento. Isso vira de cabeça para baixo a ideia de que o caos é a falta de ordem. Apresentada é que o caos é uma ferramenta de gestão. Pense no princípio que o capítulo descreve. As pessoas aceitam qualquer ordem quando acreditam que estão sendo salvas do caos. O processo seria quase como uma receita de bolo. Primeiro, você cria ou amplifica um estado de instabilidade.
Depois, injeta medo e incerteza na narrativa, e aí no clímax da confusão, você apresenta uma solução. Uma solução que, claro, Já estava pronta muito antes. exatamente, muito antes de o problema aparecer. Certo, mas vamos ser práticos. Isso soa como uma teoria da conspiração bem forte. Dizer que crises econômicas ou pandemias são fabricadas. O livro dá algum exemplo de como isso funcionaria na prática sem que todo mundo percebesse? Porque, assim, parece algo grande demais para ser escondido. Sim, e o texto faz uma distinção importante aqui. Não se trata necessariamente de apertar um botão e criar uma crise do zero. É mais sutil. É mais como jardinagem do que como demolição, entende? A análise sugere que se trata de identificar as linhas de falha que já existem na sociedade, Tensão econômica, desconfiança política. polarização, e amplificar essas falhas com narrativas específicas, empurradas em momentos-chave para levar a um ponto de ruptura que parece natural. Ah, entendi. Então a jogada não é criar o incêndio. É mais identificar onde a floresta está seca, jogar umas faíscas com desinformação e garantir que todo mundo entre em pânico e corra na direção da saída de emergência que eles já construíram. Perfeito. E o detalhe fundamental é que o caos nem precisa ser real, ele só precisa ser percebido. A percepção vira o campo de batalha. Se a mídia, as redes, as autoridades, se todas as fontes de informação repetem sem parar que o mundo está instável e perigoso, ele se torna instável e perigoso na experiência vivida das pessoas. O objetivo final não é a destruição, é a reorganização. Uma crise financeira justifica mais centralização bancária. Uma pandemia justifica ferramentas de vigilância que se tornam permanentes. E um conflito político justifica novas regras que limitam liberdades. Exato. A crise é a desculpa para implementar o que em tempos de paz seria inaceitável. E isso me leva a uma pergunta. Se tudo é tão controlado, como as pessoas não percebem? Como a gente não sente essa manipulação no dia a dia? E é aqui que o livro introduz o conceito que, para mim, é o mais assustador de todos: a vontade projetada. Que é o ápice da engenharia. É o ponto onde a manipulação deixa de ser algo externo, uma propaganda, e se torna um pensamento interno. A pessoa se convence de que está agindo por livre e espontânea vontade. Deixa eu ver se eu entendi com um exemplo. É como se, em vez de o sistema me empurrar um produto, ele me vendesse a ideia de que eu preciso daquele produto, de um jeito tão sutil, com tantos reforços no meu feed, nas conversas, que eu chego na loja jurando que a decisão foi 100% minha. Exatamente isso, a chamada ilusão da escolha. O livro argumenta que estamos cercados por opções, né? Diferentes marcas, diferentes candidatos, diferentes ideologias, mas muitas vezes todas essas opções convergem para um mesmo comportamento previsível. As plataformas que usamos são mestres nisso. Elas não dizem pense isso, elas criam um ecossistema de informação e emoção onde pensar isso se torna a única conclusão lógica. Se alguém tem uma leve dúvida, elas alimentam com mais conteúdo que aprofunda essa dúvida. Se tem um leve medo, te mostram 1000 razões para entrar em pânico. A mudança é psicológica, então. A pessoa não pensa, fui influenciado. Ela pensa, eu quero isso, eu acredito nisso com todas as minhas forças. O controle se torna invisível porque ele se disfarça de autonomia. O livro até menciona como o perigoso é vendido como seguro, o controle como conveniência. E a vigilância como cuidado é uma inversão total dos significados. E o sistema é adaptativo. A análise sugere que até a ideia de o acordar, de sair da Matrix, foi transformada em mais um nicho de mercado, mais um comportamento previsível para capturar justamente quem tenta escapar. Eles não só criam a narrativa principal, mas também administram a oposição a ela. No estágio final que o livro descreve, a sociedade começa a operar como um organismo único, com reações em massa sincronizadas. E o texto é enfático nisso. Quando uma população inteira reage da mesma forma ao mesmo tempo, não é coincidência. É design.
Ok, o cenário que o livro pinta é bem distópico. É pesado pensar nisso. Que um sentimento de indignação que une milhões de pessoas online pode não ser genuíno. Deixa eu processar isso. Parece um sistema perfeito, sem falhas. Mas o capítulo termina com uma nota que não é totalmente pessimista, não é? Ele fala de uma rachadura no sistema. Sim, e é um ponto crucial. O sistema todo, como descrito, tem um calcanhar de Aquiles. Ele depende inteiramente de uma coisa: previsibilidade. Ele funciona com base na repetição de padrões emocionais, é um sistema estatístico, ele precisa que a gente continue reagindo da mesma forma aos mesmos estímulos para que seus modelos preditivos funcionem. E a rachadura seria não reagir, o que significa romper o padrão na prática. É preciso sair das redes sociais, se isolar no mato, meditar o dia todo. O que o livro sugere como ação? O interessante é que a sugestão não é uma ação externa, como se isolar, é uma ação interna. É o ato de se observar, de prestar atenção às suas próprias reações automáticas. Quando um estímulo aparece, uma notícia revoltante, um vídeo que deixa qualquer um ansioso, e em vez de reagir no piloto automático, a pessoa para e observa. Olha só, estou sentindo raiva. De onde vem isso? É uma reação minha ou uma reação que esperam de mim? Nesse momento, algo muda. A pessoa se torna imprevisível. Exatamente. O livro diz que o sistema perde a leitura. A pessoa vira um ruído nos cálculos, uma anomalia estatística. Pense no Waze. Ele funciona porque prevê que todo mundo vai seguir o caminho mais rápido, né? Se alguém, do nada, decide virar uma rua aleatória só por curiosidade para ver onde vai dar, por um instante o sistema não entende. Ele te recalcula, mas por aquele momento aquela pessoa foi um ruído. A ideia aqui é ser esse ruído constantemente, mas no nível emocional e mental. A engenharia invisível colhe previsões, ela não colhe consciência. Então a liberdade, segundo essa análise, não estaria em lutar contra o sistema de frente, o que poderia ser só mais uma reação prevista, mas em se tornar indecifrável para ele. Enxergar o mundo sem os filtros e as narrativas que são empurradas o tempo todo. É um ato de observação lúcida. Um ser humano que se observa com honestidade, que questiona as próprias certezas e emoções, se torna, na palavra do texto, incalculável. É a quebra do padrão que sustenta toda a estrutura. O capítulo nos deixa com essa imagem poderosa de que basta um olho aberto para que todo o tabuleiro se reorganize. Isso é muito forte. A gente passou a conversa inteira descrevendo um sistema que parece onipotente, que projeta vontades e fabrica o caos. Mas, no fim, a chave para desmontá-lo seria algo tão sutil quanto a autoobservação. Isso levanta uma reflexão importante para quem nos ouve. Se o campo de batalha é a nossa própria percepção e a principal arma do sistema é a nossa previsibilidade, qual seria o primeiro passo, não para lutar, mas como o texto sugere, para simplesmente começar a se tornar ilegível para esses cálculos? Se esse episódio despertou questionamentos em você, saiba que essa jornada continua no livro Fomos Enganados, volume 2, disponível na Amazon.com.br. E lembre-se, de segunda a sexta-feira temos episódios todos os dias ao meio-dia aqui no Consciência Atual Podcast. Siga o podcast, compartilhe este episódio e continue questionando a realidade. E não se esqueça de participar da enquete logo abaixo e deixar a sua opinião. Até amanhã, no próximo episódio.